E aí, professor Jalbert falando aqui com mais um Pense Diferente, o Pense Diferente 34. E hoje o Pense Diferente é com um cara que eu admiro muito o trabalho dele, sou super fã dele. Eu sou Leandro Pittini. Pittini, né, professor? É Pitini, né? Beleza, professor. Para a gente começar o nosso papo, professor, eu queria que o senhor começasse se apresentando, contando um pouco da sua história. Diga aí, quem é Leandro Pittini? Quem é o professor Pittini, né? É isso aí. Valeu, professor Gilberto. Muito obrigado, hein, pelo convite. Fico feliz de estar aqui. É Pitini o correto, né? Eu falo Piscine para não confundir o pessoal, né? Geralmente eu falo professor Piscine, mas o certo é professor Pitini mesmo. E, bem, eu sou professor, né? Eu sou formado em História, sou formado aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, fiz o curso de História, e aí, logo depois que eu terminei o curso, né, eu comecei a fazer um projeto na internet chamado estudareaprender.com, que era onde eu colocava uns textos de aprendizagem em cima daquilo que eu gostava, que era a forma que o cérebro e as pessoas aprendem, né, que por mais que tinha já parte desse conteúdo disponível na internet, eu percebi que a linguagem às vezes era muito rebuscada, né? Uma das poucas pessoas que faziam de uma linguagem um pouco mais simples foi o professor Peer, que também tem um trabalho relacionado a isso. E aí, assim, de forma simples para a pessoa pegar e aplicar na vida dela. E aí eu comecei. Comecei esse projeto em paralelo com trabalhando dentro da escola. Então, assim, os primeiros anos eu estava o projeto e a escola ao mesmo tempo, até que o projeto tomou proporção e hoje eu fico só relacionado ao projeto, né? Auxílio aos estudantes que estão se preparando para provas, quem quer desenvolver o aprendizado e entre áreas afins, né? Que tem a ver com a mente, com o cérebro, com o desenvolvimento da pessoa. Esse é um super resumo que eu fiz, na verdade, de tudo. Quanto tempo já o blog, professor? Eu comecei ele em 2014, né? Qual foi a principal motivação da criação do blog? Estudar e aprender. Principalmente porque eu tinha trabalhado, antes de eu me formar, eu trabalhei um tempo em cursinho preparatório. E aí eu percebi que as pessoas dentro do cursinho, elas não tinham uma facilidade em aprender. Então, você como professor, é difícil, às vezes, você passar um conteúdo e perceber que o aluno não aprende. Aí você fica meio frustrado, né? Você fala, pô, tô fazendo todo o esquema aqui, o cara não tá pegando. Eu tinha muita dúvida se era comigo mesmo, ainda mais, né? Não tinha nem terminado ainda. Foi um amigo meu que me deu a oportunidade de trabalhar, tava precisando trabalhar, né? Aquela velha, aquela velha história, trabalho, estuda. E aí eu acabei pegando as aulas e me interessei por essa área. Porque assim, eu tentei aplicar uma metodologia que facilitasse para o estudante, principalmente adulto, que era naquela época, porque o senhor talvez saiba, assim, a gente tem muita literatura para aprendizagem de crianças e adolescentes. A gente tem muito trabalho em cima disso. E, e aí o que acontece? Você tem pouco para adulto. E adulto o esquema é totalmente diferente. Entendeu? O cara tem que trabalhar, o cara tem que ralar, o cara tem estresse, o cara tem família. Então tinha gente no cursinho, o cara tava trabalhando, ele era policial militar e ele estava querendo fazer um curso para poder melhorar o dinheiro dele, mas ele tinha que trabalhar em plantões. Então tudo isso acabou fazendo eu pesquisar, né? Como que essas pessoas podem aprender melhor com uma rotina dessa? E foi o que me incentivou, né? Porque eu gosto de pesquisar. Eu acho assim fantástico essa coisa de gente pesquisar, de gente trazer informação para as pessoas, porque na maioria das vezes também não dá para a pessoa ficar pesquisando como que vai. Então é bom que hajam pessoas que simplifiquem isso. Entendeu? Que falam, ó, faz só isso aqui que você vai conseguir, segue esses passos que o negócio vai para ela conseguir dar, para conseguir ter resultado, né? O senhor ainda ministra aulas hoje ou só está com os cursos online, a plataforma online? Não, hoje só a plataforma online, né? Eu saí da educação, até porque assim a educação exige muito. A educação, ela exige de você. A educação é um trabalho que exige demais. E chega num momento, só para contextualizar isso, chega num momento que não estava dando. Assim, os alunos, você não consegue dar a energia necessária que você precisa para os alunos, e aí depois tem
outros projetos, e aí eu fiquei só agora. Hoje eu estou só com o projeto dos cursos online e o trabalho que eu faço aqui. E qual é a sua rotina hoje? Como é que o senhor gerencia o seu tempo, família, trabalho e vida? Hoje assim, de uma certa forma, quando eu comecei, né, eu tive que me disciplinar um pouco mais, porque eu tinha a rotina da escola. Por mais que a gente fale assim, rotina de escola é diferente, você não tem que trabalhar o tempo. Não, cara, você trabalha muito, porque você leva trabalho para casa, é uma coisa insana. Então, assim, aqui em casa era o terror do papel, assim, papel e tudo quanto é lado, uma coisa assim que a gente corrigia e devolvia para prova para o aluno e aquela coisa. E de uma certa forma eu me disciplinei a conseguir fazer isso. Só que ainda não dava, né? Agora que eu estou 100% online, o que eu faço? Eu tenho que seguir a risca. Então, pela manhã faço um esquema, começo a trabalhar, na parte da tarde faz o almoço, depois do almoço faz o trabalho. Às vezes eu divido, né? Hoje em dia, o que eu procuro fazer? Eu procuro deixar a parte da manhã para produção de conteúdo e a parte da tarde, às vezes, para atender os alunos, ou mesmo dar suporte para alguém, que é um trabalho diferenciado. E à noite, que assim, durante muito tempo eu tive que trabalhar à noite, porque eu trabalhava na educação mesmo, né, nas escolas. À noite, hoje, eu faço, ou eu atendo alguém, né, que tem os atendimentos que eu faço online, né, de acompanhamento, ou eu faço as lives. Sim, mas as lives que eu faço toda semana, né, que é uma live só, na verdade, né, na terça-feira. Só. Porque à noite o meu rendimento cai. E a minha esposa tá aqui. Entendeu? Então, assim, ainda tá tranquilo, porque é só eu e minha esposa. Né? Se tivermos filhos, isso tudo vai ser transformado, né? Por enquanto, eu tô dessa forma. Uma outra curiosidade que eu tenho, que eu acredito que vai contribuir muito com a jornada do estudante que está assistindo a gente, é justamente essa questão de... A gente tem muito hoje dessa questão de estudar e aprender, e às vezes a gente se preocupa menos, né, ou não dá tanta importância à forma como a gente está estudando ou à forma como a gente está aprendendo. Qual a importância de a gente aplicar técnicas de estudo e de aprendizagem na nossa jornada? Isso é muito importante, né? O que acontece? Ao meu ver, agora, tá? Eu não sou, nossa, por mais que eu seja uma especialidade hoje, aprendizagem, eu tenho trabalhado e pesquisado muito sobre isso, não sou unânime o que eu estou falando. Mas o que eu percebo é que as pessoas, assim, elas têm uma mentalidade ainda muito de é só estudar. Não, porque é só estudar. Não, se você estudar, você consegue. Ou é só estudar, ou não. Você precisa de um curso, entendeu? Você precisa de um curso. Então, assim, é complicado isso, porque não é só estudar. E não é só fazer o curso. Entendeu? Porque isso não garante. E por mais assim, e lógico, as empresas, elas têm as maneiras delas lidarem, por mais que existam aqueles cartazes, olha, o aluno foi aprovado na escola X, o aluno conseguiu, aqui nós temos tantos aprovados. Beleza, é o sistema que a escola utiliza para poder divulgar a marca dela. Não tem problema nenhum com isso. Porém, a maioria desses alunos que têm bons resultados, a maioria dessas pessoas que têm bons resultados, elas descobriram a forma delas aprenderem. Elas estudam em casa, elas se dedicam, elas aprendem em casa. Elas não esperam que só o curso, ou só a escola, ou só a faculdade resolva o problema dela. E ela procura aprender de verdade. Mas isso vai muito de você se conhecer, né? De você estar fazendo o seu estudo e preocupado assim, eu entendi isso aqui? Será que eu estou aprendendo o que eu estou fazendo aqui? Ou você está só pegando informação e indo para tudo quanto é lado? E isso a gente vai trabalhando com o tempo. Entendeu? A técnica de estudo, para você encontrar a sua forma de aprender, é tempo envolvido. Mas voltando ao ponto, as pessoas precisam das técnicas de estudo. Elas precisam, no mínimo, de um método que funcione para ela. Que seja lá o do Márcio, seja, eu gosto de fazer mapas mentais. Da Amanda, seja, eu gosto de fazer sínteses. Mas funciona. E você tem que estar constantemente preocupado com essas técnicas para que você realmente aprenda. Aí surgem dúvidas, né? Mas o que é realmente aprender?
é você ser capaz de pegar aquela informação na sua memória, na sua mente e utilizá-la de alguma forma. Entendeu? De você ter essa informação. Vou dar um exemplo, nossos professores. A gente ensina. Então, assim, para que a gente possa ensinar, a informação ela tem que estar assimilada, ela tem que estar adquirida, que ela tem que estar na memória, para que a gente pegue e passe para o aluno. Então, assim, não, porque professor é só ler e repassar. Não, isso não é a mesma coisa. Não dá para a gente, por exemplo, eu não poderia criar uma metodologia para ensinar alguém se eu não tiver assimilado uma informação. A mesma coisa, a pessoa quando ela vai se preparar para algo. Assim, então, cai uma questão na prova. Para que você responda aquela questão, você precisa ter assimilado a informação. Para que você processe e coloque no texto. Principalmente quando cai em questões de raciocínio. Né? Então, às vezes, na prova cai lá, compare isso com isso. Pô, você quebra, sei lá, 90% das pessoas. As pessoas, mas eu não sei comparar. Mas é porque você não praticou constantemente isso. E essa é a grande diferença. Né? Só para sintetizar tudo. Estudar é você adquirir a informação. Você conseguir colocar ela no seu cérebro e na sua mente. Aprender é você fazer com que essa informação faça parte de você e você consiga utilizar ela no seu dia a dia. E o senhor, assim, o senhor utiliza alguma técnica, não vou dizer especial, mas vou utilizar a palavra especial, tá? Utiliza alguma técnica que o senhor acredita que funciona bacana com o senhor e que acredita que pode funcionar com outras pessoas também? Tem uma técnica certeira? Olha, é difícil falar de técnica porque o que acontece? Eu produzo conteúdo na internet. Então, de uma certa forma, essa é a minha técnica. Entendeu? Então, por exemplo, se eu pego um livro ali, igual eu estou lendo ali o livro Psicologia da Aprendizagem, eu pego aquela informação e aquela informação vira um artigo que eu escrevo, esse artigo, que eu sintetizo, que eu procuro outras formas, que eu procuro metáforas para explicar essa informação, de uma certa forma, essa é a minha técnica de estudo. Então, quando eu pego e faço um vídeo, alguém pergunta lá como memorizar, eu faço um vídeo, está relacionado à pesquisa que eu fiz de memória. Então, a minha técnica, no final das contas, acaba sendo o ensinar. Mas isso é o que eu utilizo para mim no meu dia a dia. E é o que funciona para mim no meu dia a dia, porque é o meu objetivo. Meu objetivo é passar algo para as pessoas. Eu preciso que você entenda o que eu estou falando. É isso que eu fico preocupado sempre. Se o meu vídeo ele tem que estar formatado de forma que a pessoa escutou, ela fala, não, entendi o que esse cara falou. E não ficar mais confusa. O meu texto ele tem que ficar formatado de forma que a pessoa entenda o que eu escrevi. Então essa é a minha grande preocupação. Por isso, faz com que eu tenha as fases. Né? Então, eu coleto informação através de uma pesquisa, vem para o meu cérebro, eu trabalho essa informação através do meu raciocínio. Mas como que eu posso explicar isso para alguém? Então, digamos lá, falar, a memória trabalha com neurônios e tal. Eu falo, mas como que eu posso explicar isso para alguém de forma simples? De forma que ela consiga aplicar no dia a dia dela. Aí vem dicas, técnicas para aplicar. Aí eu transformo isso em um conteúdo e isso fica fazendo parte de mim. Mas como que você sabe que faz parte de você? Porque as pessoas mandam perguntas para mim o tempo inteiro. Então, por exemplo, muitas vezes, às vezes tem vários vídeos, não vou dizer que são todos, mas vários vídeos que eu não preciso fazer uma pesquisa prévia, porque já está assimilado. Então, se a pessoa pergunta, como que eu faço para memorizar leis? Eu já tenho uma prática, eu já tenho um conhecimento aqui. Eu respondo essa pergunta de pronto, entendeu? E aí que eu sei que eu aprendi de fato, porque eu sei que está aqui. Eu não preciso mais consultar um material para saber essa informação. Certo. E essa questão, né? O senhor tinha falado de desenvolvimento pessoal, né? É importante que a pessoa saiba como ela aprende, que ela se conheça, né? A questão do autoconhecimento. Qual a importância do desenvolvimento pessoal na jornada de aprendizagem de qualquer estudante? Olha, bem, eu vou dizer um pouco de mim, né? Um pouco da minha questão pessoal com o desenvolvimento pessoal e um pouco do que eu vejo no que eu estudo, né, relacionado ao desenvolvimento pessoal. Vamos colocar o desenvolvimento pessoal como sendo o que todo mundo chama de autoajuda. Só que a gente utiliza outro termo, né, que é você se desenvolver. Mas a grande questão é que a maioria das pessoas elas precisam se desenvolver de alguma forma. Ela precisa desenvolver capacidades para que ela conquiste o objetivo dela.
Mas isso é uma visão minha. A minha visão é, as pessoas precisam dos resultados delas, né, de alguma maneira. Porém, tem pessoas que não têm essa preocupação. Ah, eu vivo por viver. Ah, eu vivo para ser feliz, então não me importa resultados. Tudo bem, cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem a sua forma de viver. Mas a minha visão é uma visão assim, cara, eu preciso produzir resultados que eu estou buscando. E para que você faça isso, você precisa de skills, de habilidades, habilidades específicas. Então, se eu chego e falo, beleza, quero ser professor. Ah, legal. Como que eu faço para ser professor? Ah, vou fazer um curso de história. Cara, não é assim. Eu saí do curso de história sem ter a prática profissional. Entendeu? Por mais que eu tivesse, mas tem metodologia, mas tem o estágio, mas em nenhum momento alguém parou ali e falou, Leandro, olha, você vai fazer assim, você vai chegar, você vai falar desse jeito, você vai se posicionar desse jeito, e se você falar isso, vai fazer todo mundo prestar atenção. Em nenhum momento fizeram isso na faculdade. Então, como que você aprende? Atrás de informação. Então, você tem que procurar livros. Como falar em público, como se expressar em público, você procura vídeos, como perder o nervosismo. Isso tudo está dentro do desenvolvimento pessoal. E para uma pessoa que às vezes ela chega e fala assim, caramba, eu preciso crescer na profissão. Cara, quais são as habilidades que você precisa para crescer profissionalmente ou crescer intelectualmente? Você tem que saber. E você tem que buscar a informação fora. Se você não teve isso no seu meio social, porque tem pessoas também que já têm isso no meio social. Tem pessoas que são criadas, o pai vai falando, olha, você se porta desse jeito, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Fora questões morais, questões de habilidade, tem isso dentro da família. Tem professores que passam isso para os alunos também, mas são raros, você não pode contar sempre com isso. Então o desenvolvimento pessoal ele vem justamente para sanar talvez a palavra não é déficit, mas eu vou utilizar aqui, né? Mas é algo que você precisa desenvolver em si para conquistar o seu objetivo. Mas para isso você tem que ter muito claro onde você quer chegar. No mínimo, né? Não precisa, para não ficar uma coisa assim muito... não, você tem que saber onde você quer chegar, até porque é raro uma pessoa, desde criança, adolescente, seja o que for, já saber. Né? No mínimo você tem que saber mais ou menos o que você gosta. Né? O que eu gosto? O que eu gostaria de fazer? Quero programar. Gosto de desenvolvimento de jogos, quero programar. Beleza. O que você precisa fazer então? Não, eu preciso aprender exatos, preciso aprender raciocínio lógico, preciso saber a lógica de programação. Beleza, isso é um aspecto técnico. Mas e quando você for para o mercado de trabalho, o que você precisa? Você tem que apresentar sua proposta se você não for trabalhar para alguém. Você tem que apresentar um currículo. Você tem que se apresentar. Eu quero montar uma empresa. Beleza? Então você tem que aprender a fazer vendas e negócios. Isso vem o desenvolvimento pessoal. Você procurar essa habilidade que falta em você. Ou saber se relacionar com as pessoas para que você forme um grupo. E isso é muito difícil de uma pessoa ter integralmente, tanto na escola quanto dentro da família. Mas você precisa estar com a mente aberta. Então você tem que estar com a mente aberta. Por quê? Porque o desenvolvimento pessoal hoje em dia é difícil de você... Né? Agora eu vou entrar numa outra vertente. Né? Devido ao grande número de informação que existe hoje, se eu coloco lá como falar em público, vai ter um vídeo de alguém falando como falar em público. O problema é que muitas vezes, e aí eu posso até me colocar no meio, né? Porque tem os vídeos lá, muitas vezes um vídeo desse não passa a informação que você precisa. A pessoa realmente não sabe o que ela está passando. Então você tem que ter uma outra habilidade que é saber selecionar as informações. Saber selecionar o que você vai utilizar para aprender. Quem que está passando essa informação para você? Quem que é aquela pessoa que está te ensinando? Será que você vai aprender realmente com aquilo? Então são coisas que fazem parte do dia a dia. E como é que o senhor se atualiza hoje, né? Como é que o senhor se mantém atualizado, assim? Com relação à aprendizagem em tudo? Sim, porque o senhor deve ter mentores, né? Ou o senhor deve buscar pessoas para inserir conhecimento no senhor e aí o senhor processar e tentar passar isso para outras pessoas também para continuar fazendo com que a máquina, para fazer com que a máquina continue rodando, né? Vamos dizer assim. O que é que o senhor faz nesse sentido? Vou dar um panorama da trajetória, assim. No começo, eu queria fazer tudo sozinho. Eu vou confessar, assim, eu queria fazer tudo sozinho. Então, quero lançar o site.
Ah, não, beleza, então eu vou aprender a mexer no WordPress. Vou lá aprender. Ah, quero fazer uma ferramenta de e-mail. Ia lá, aprendi e fazia. No final das contas, sei. Legal, sei. Isso ficou bom o suficiente? Eu acredito que não ficou bom o suficiente. Então, hoje, o que eu procuro fazer? Né, no meu dia a dia, assim, profissional, agora falando, eu procuro parcerias. Então, cara, eu preciso de alguém que, por exemplo, o curso agora. O curso foi lançado em parceria com o pessoal, né, que é o Ed, a Vanessa, que me dão um suporte. Porque antes eu tinha metodologia, né, mas eu não sabia como que poderia ficar de uma forma que as pessoas entendessem melhor. Então, assim, essa parceria me ajuda a trabalhar e eu não tenho que depender de fazer tudo. Esse é um aspecto, tá? Um aspecto da questão profissional. Agora, voltado para a aprendizagem, o que eu costumo fazer? Ou eu participo de alguns cursos pontuais que tem aqui, apesar de que a minha cidade não tem tantos cursos. Né? Então, por exemplo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, assim, ano retrasado eu fiz um curso da metodologia do Forsten, que nós tivemos aqui. Então, essa é uma forma que eu procuro. Eu vou fazer um curso legal que apareceu. Outras são as pesquisas. Né? Então, por exemplo, eu vejo uma pesquisa que tem, principalmente em sites de neurociência, em sites de aprendizagem, que eles lançam as pesquisas. E a partir daquelas pesquisas, eu procuro ver, né, o que pode se encaixar ou o que pode mudar no conteúdo que eu já produzi. Porque tem muitas vezes que eu produzo um conteúdo, igual, o site está desde 2014. Então lá tem um conteúdo, um aprendizado ativo. Olha, lançaram uma pesquisa nova aqui que aquilo que eu escrevi em 2014 precisa ser atualizado. No mínimo, deixar um pouco mais claro em relação a isso. E aí, a partir disso, eu procuro fazer a minha própria atualização. Então, no final das contas, acaba sendo sempre ou cursos, né, ou relacionado às pesquisas que tem. E é sempre uma pesquisa que eu faço constantemente, porque à medida que você vai fazendo um conteúdo, quando você vai fazendo conteúdo, você, por exemplo, eu vou fazer um conteúdo igual eu fiz agora, 5 técnicas de memorização. Beleza, o que tem? Tem isso, tem aquilo, tem aquilo. O que na bibliografia da neurociência, da psicologia estão falando? Estão falando isso, isso, isso. Aí no meio, quando você está pesquisando, acontece isso. Você está pesquisando e vem uma outra pesquisa lá que você olha e fala, caramba, olha isso aqui. Pô, isso aqui é interessante. E não tinha nada a ver. Aí você tem que separar ela. Eu falo, não, eu vou deixar isso aqui separado, porque isso aqui eu vou ler depois para produzir uma outra coisa. Aí depois eu vou lá, pego aquele outro texto, aí aquele outro texto leva para uma outra referência, eu falo, caramba, aqui tem uma outra coisa que eu também preciso falar. E aí você vai juntando uma coisa na outra. Eu utilizo muitos livros, para falar a verdade, sim, eu utilizo muitos livros e as pesquisas, mas por uma falta aqui na minha cidade mesmo, ou talvez por pode ser uma falha minha também, né, de ir atrás, porque eu sempre fui muito... sempre fui muito na minha, né? Então, assim, sempre fui muito de pesquisar por conta, né? Por pesquisar nos livros. Eu sempre utilizei muito os livros, que era a minha fonte primordial para eu conseguir fazer as minhas coisas. E talvez por isso eu me feche um pouco, né? Que é uma coisa que eu tenho que tentar desenvolver mais. Tanto que eu tentei fazer, como eu disse, né? Desde o ano passado, procurando as parcerias, procurando pessoas que me auxiliem nisso. Se alguém tem para me passar alguma informação, a gente conversa sobre isso e aí me ajuda a raciocinar melhor. É uma habilidade que eu estou desenvolvendo agora, porque eu percebi que sozinho as coisas não funcionam. E realmente não funcionam, tá? As coisas realmente sozinho, se você fizer, é muito mais difícil, é muito mais complicado. Se juntar de pessoas legais, né, de conversar com as pessoas, elas ensinarem você, de passarem fontes para você, é o que realmente faz você crescer como ser humano e na sua carreira. E qual é o principal desafio que o senhor está tendo hoje em dia e o resultado que está buscando? Olha, o principal desafio que eu estou tendo hoje em dia é, para falar a verdade, assim, é porque o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar agora, né, trabalhar totalmente focalizado só nos projetos, né, nos cursos, a gente tem uma demanda de conteúdo. Então você tem uma demanda de conteúdo. Então, assim, infelizmente, tá? Tem que falar assim, não é uma coisa legal. Assim, infelizmente, você precisa postar sempre as coisas da internet. Então você tem que sempre produzir um conteúdo, você tem que sempre produzir um vídeo, você tem que sempre produzir alguma coisa. Porque realmente tem muito conteúdo para produzir,
outra porque as pessoas elas precisam encontrar o que eu estou produzindo. Eu jamais ia produzir, não tem como eu falar assim, não, eu gostaria de produzir artigos e vídeos que ninguém veja. Não tem lógica, entendeu? Eu faço as coisas para poder chegar às pessoas, para que elas vejam, para que elas ajudem elas de alguma forma, entendeu? Para que elas possam ver que falam, não, professor, ó, isso aqui me ajudou, isso aqui é legal. E aí o que acontece? Existe uma demanda de conteúdo. Então, por exemplo, hoje eu gravei 10 áudios que eu mando para o pessoal do curso. Aí amanhã eu tenho que gravar 20 vídeos, porque aí deixa todos os vídeos programados. E aí, por mais que tenha isso, você tem que ficar pensando sempre como que você lança, como que você coloca, como que você organiza, como que isso chega para a pessoa. Porque, querendo ou não, se você não pensa em tudo isso, a sua informação não chega até a pessoa. A pessoa não tem acesso àquilo que você está produzindo. Então, essa talvez tenha sido, seja hoje, o meu grande desafio. Porque quem produz o conteúdo sou eu. Né? Eu deixei uma parte mais comercial com as pessoas que estão junto comigo, porque não dá para pensar em tudo. E eu preciso produzir esse conteúdo de uma maneira que não só ajude a pessoa, mas que ela consiga receber esse conteúdo. E aí é uma batalha. Uma batalha grande. Mas tá indo bem, tá indo bem. Em termos de resultado, assim, qual é o resultado que o senhor está buscando hoje? O resultado que eu estou buscando é que o meu trabalho chegue a mais pessoas. Sim, eu busco todas as... chega a mais pessoas. Porque assim, por mais que tenha um certo tráfego, por exemplo, o site tem um acesso legal, o YouTube tem um acesso legal, eu tenho o Pinterest, tenho o Instagram, que tem um acesso legal até. Entendeu? Só que assim, eu percebo que mais pessoas pode chegar a mais pessoas. Então assim, para eu chegar a mais pessoas vem essa questão do conteúdo, né, de produzir, para que isso chegue. Então, vou dar um exemplo, o Instagram. Aqui o Instagram, eu gosto, o senhor tem Instagram também, né? Mas sim, o Instagram para mim é uma relação de amor e ódio. Eu produzo conteúdo lá, então eu tenho dicas lá todos os dias. São programadas e tenho os vídeos. Mas aí o Instagram, como ferramenta, ele, não de maneira direta, mas ele meio que exige que você faça os stories. E eu não gosto muito dos stories. Eu gosto de interagir com as pessoas, eu acho legal, mas assim, os stories eles tiram muito o foco. Entendeu? Assim, então você tem que pensar, o que eu vou falar no stories? Antigamente eu respondia dúvidas nos stories. Mas é absurdo, assim, não tem como o cara coloca ali, professor, como memorizar? Fiquei anos fazendo isso, acho que fiz uns 2 anos isso, de responder dúvidas nos stories. Como memorizar? Eu respondi em 15 segundos. Pô, isso é sacanagem, entendeu? Às vezes eu respondi e falou, cara, isso aqui não dá pra fazer nada com isso. Eu tentava ajudar ao máximo, mas em 15 segundos você não pode ensinar alguém a memorizar, é absurdo. E aí fica aquela, não, mas aí todo mundo pega, só que aí não é a informação. Essa é a grande questão. A informação ela não pode ser só algo para você pegar ali. Você tem que saber utilizar a informação, você tem que pegar ela, você tem que praticar aquela informação. 15 segundos de uma coisa não funciona. Entendeu? Não é isso que vai resolver o problema. E aí, parei. Então, o certo teria que ficar fazendo story. E eu não gosto de fazer muitos stories, porque é algo efêmero, algo que passa, né? O vídeo que eu produzo, por exemplo, no YouTube, ele tá lá. Se você pesquisar, ele vai estar lá. Como memorizar? Vai estar lá. E vai passar 10 anos, ele vai estar lá. Enquanto existir a plataforma do YouTube, ele vai estar lá. Enquanto existir servidor, o meu artigo vai estar lá. O Story não, ele foi. As postagens do Instagram foram embora. E querendo ou não, né, eu poderia jogar, não quero mais saber do Instagram. Poderia, mas tem muita gente que acompanha no Instagram. Tem gente que não acompanha no site, tem gente que não acompanha no blog, mas ele tá no Instagram e ele, professor, quando eu saí, no ano passado, eu fiquei 2 meses sem postar nada. Só agendado. O pessoal mandava mensagem, professor, você não tá aparecendo no story, o que aconteceu, não sei o quê. Porque a pessoa fica com aquilo, entendeu? Aquilo de uma certa maneira ajuda ela. E é complicado. O trabalho intelectual nesse aspecto é difícil. É muito difícil de você fazer. Mas que haja ajuda. Porque eu poderia fazer, não, vou fazer por fazer. Entendeu? Tanto faz, né? A pessoa vê. Mas não é assim que funciona. Parece que você soa meio trapaceiro, meio fajuto, sabe? Se você não está ajudando, você só está gerando mais barulho. Mais barulho, mais barulho. E a pessoa fica mais perdida diante de tudo aquilo. De uma certa forma, é complicado, sabe? Essa é uma questão muito complicada. É muito difícil isso. E o senhor falou aí em termos de livros, né?
De livros. Novos livros. Acompanho muito o seu trabalho e vejo que o senhor lê muito, né? Gosto muito de ler. E o senhor também falou, né, que muito do conhecimento que adquire é dos livros, né? Se o senhor pudesse citar um livro, ou dois, ou três, ou quais são os livros que fizeram parte da sua jornada e modificaram, fizeram o senhor sair diferente da forma que entrou. Quais seriam esses livros aí? Cara, tem um monte, hein? É bastante. Que é muita coisa. Vamos colocar o primeiro que eu li. Assim, que não é o primeiro que eu li, né? Mas assim, um livro que me ajudou a mudar muito a minha visão foi A Lei do Triunfo, que eu tenho aqui do Napoleon Hill. Ele é muito bobo. Assim, hoje em dia, você recomenda ler esse livro? Não, não precisa. Porque você tem uns 3 canais no YouTube ali que já falam isso. Entendeu? Vai falar a mesma coisa. Mas para mim, que na época não teve acesso à informação, eu não tinha o costume de ficar buscando vídeo no YouTube, esse livro da Lei do Triunfo, ele mostrou para mim, por mais que hoje em dia a linguagem soe muito água com açúcar que a gente fala, né? Parece aquelas coisas assim, tipo, não, só seguir firme que você vai vencer. É só isso, você entende? Assim, a gente sabe que não é só isso. Tem conhecimento, tem dedicação, tem você falhar e você se levantar e você aprender a lidar com as emoções que você tem dentro de si. Então, por mais que tenha tudo isso, foi um livro que me mostrou que existe uma possibilidade. Existe uma possibilidade. Imagina para mim, a minha mãe, ela me deu suporte, Paulo, me deu suporte educacional. Então eu tive suporte educacional, minha mãe me ajudou, me deu suporte moral. Olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, minha avó que me criou. Mas eu não tive uma criação voltada para essa busca de conquistar a carreira, de fazer, entendeu? Eu tive uma educação voltada para o estude e vá para o mercado de trabalho, que não tem problema, mas que para mim aquilo não era o que eu gostaria de fazer, entendeu? Então o livro desse livro do Napoleon Hill, A Lei do Triunfo, ele abriu assim o espectro para, olha, você pode seguir, existem esses caminhos. Então você pode fazer isso, né? Se dedicar, fazer sua parte, que você vai conseguir. E isso me ajudou a melhorar, né? Então, assim, os básicos que me ajudaram a melhorar como... Mais na questão profissional, não na questão moral, tá? Na questão... Porque, assim, como eu disse, a minha base familiar me ajudou nessa questão moral. Digo questão moral, sim, de saber o que é certo, o que é errado e tal. Então, assim, o do Napoleon Hill, eu escutava muito o audiolivro do Jim Rohn, também, que me ajudou muito a manter a persistência, a fazer o projeto, a continuar, a buscar o que eu realmente quero fazer. E um dos que eu acho assim que valem a pena ler, agora falando assim, que vale a pena ler, para você falar, não, esse vale a pena você ler para se desenvolver como pessoa. É os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen R. Covey. Eu sei que o título é bem bobo também, hoje em dia, né? Que, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, mas é isso mesmo. Assim, ele aborda de uma maneira filosófica o desenvolvimento pessoal, ele é muito pontual, acho que ele dá ali estratégias muito boas de você organizar sua vida, de você saber definir um objetivo certo, de saber se reconhecer como uma pessoa capaz de dominar a sua própria vida. Esse livro, sim, é um livro que eu acho que até hoje ele ainda não perdeu relevância. Se eu leio ele hoje, ele ainda tem coisas ali que eu falo, não, cara, isso aqui faz muito sentido e eu me esqueci disso e vale a pena. Isso eu tô falando no âmbito de desenvolvimento pessoal mesmo, assim, do puro, né? Se fosse de aprendizagem, eu recomendo os livros do Peer. E o meu blog. Mas, assim, no final das contas, acho que é o básico. A menos que a pessoa queira se aprofundar, mas eu acho que se aprofundaram, aí já são outros tipos de literatura. E nessa questão, o senhor falou de hábitos, né? O que é que o senhor diria, assim, para o estudante criar o hábito de estudar todos os dias, de ter essa rotina de estudos? Criar o hábito... Isso aí é uma coisa que vai muito... Na verdade, assim, o hábito, ele começa primeiro por você querer ele. Sem querer o hábito. Sabe porque ultimamente eu tenho visto muitas pessoas falando de hábitos de estudo e uma coisa assim,
Ah, não quero fazer o hábito de estudo, mas a pessoa, você vê que ela não quer. Pô, mas você quer isso? Por que você quer? Essa é a pergunta que eu sempre faço, se a pessoa fala, porque é bom. Bom não é uma resposta. Entendeu? Se você não sabe o porquê você realmente quer alguma coisa, bom não é uma resposta. Ah, porque minha mãe quer. Não é uma resposta. Se alguém de fora quer, não é você que quer. Então, para construir o hábito, você começa por que você quer aquilo. Ah, não, eu quero construir o hábito de estudo porque eu não quero ficar sofrendo no final do ano. Parece um objetivo bobo, mas é um objetivo, pelo menos. Você já sabe, você já tem um ponto. Ou talvez você chegue e fale, não, eu quero desenvolver o hábito de estudos porque eu quero que isso faça parte da minha vida. Eu quero estudar todos os dias. Não quero só estudar na escola, não quero só estudar no meu curso. Eu quero que ter o hábito de ler. Beleza, então você já está partindo de um ponto. Você já tem aquela vontade. A partir da sua vontade, você vai ter que, para chegar à barreira, para chegar no hábito, você precisa passar pela disciplina. Então você vai ter que se forçar a fazer no começo. Porque assim, por mais que exista o desejo e a vontade, daqui tem um pouco de diferença entre os dois, você não consegue entrar em ação sem se forçar. Porque fica aquela coisa assim, eu quero ler, mas eu estou no celular. Entendeu? Eu quero ler, mas eu estou deitado na cama jogando videogame. Então você precisa se forçar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler 1 hora por dia. Aí vem as metas. A minha meta é, eu vou ler 1 hora por dia para eu poder desenvolver minha mente. Ou eu vou estudar por 1 hora por dia. E aí você vai se forçar a fazer isso. Você vai se forçar e você... A disciplina e o hábito, elas sempre vão estar juntas. Elas sempre vão estar caminhando juntas. Porque vai ter dia que você vai estar lá. Eu estou 3 meses, 1 mês estudando, me forçando. Estou conseguindo fazer 1 hora por dia. Mas aí no 31º dia você acorda e está mal. Entendeu? Não sei, se a gente acorda assim. Num dia anterior, sei lá, você brigou com alguém, você acordou mal. E você tem que fazer o quê? Você tem que se forçar a cumprir aquela meta. Porque à medida que você faz, isso vai se tornando um hábito. Você vai sentindo falta daquilo. Você sente falta, você fala, caramba, não estudei hoje, hein? Putz, não, vou estudar agora. É diferente do começo. Porque no começo você se forçava mesmo até para lembrar. Depois já faz parte do seu dia. Não, de manhã, pego para estudar. Igual eu, geralmente à noite eu tô lendo o livro. Não, tô lendo livro. Leio o livro antes de dormir. Então, no meu celular, né? Então, isso vai fazendo, ou no meu Kindle. Então, isso vai fazendo parte do seu dia. Você já não se vê vivendo sem estar com aquelas rotinas incluídas no seu dia a dia. Mas para isso tem tempo. Você tem que deixar que o tempo faça a sua parte. E para que o tempo faça a sua parte, você tem que fazer a sua parte, que é se forçar a entrar em ação. Qual que é o tempo? Né? Já deve ser a pergunta que todo mundo tem. Quanto tempo para formar um hábito? Eu vou ser sincero. Existem muitas pesquisas que falam em 30 dias. Existem muitas pesquisas que falam em 3 meses. Eu gosto, e eu sou drástico nesse ponto. Eu gosto de trabalhar com 6 meses a 1 ano. E olhe lá. Entendeu? E olhe lá, porque existem pessoas que têm hábitos de anos que são perdidos da noite para o dia. Se você não mantiver a disciplina, o mínimo é que a disciplina ela vai perdendo a força. No começo você tem que fazer uma disciplina desse tamanho, assim, parece que você está movendo o mundo. Com o tempo a sua disciplina você não precisa tanta força, porque é meio que habitual. E você usa isso a seu favor, entendeu? Constantemente. E aí o tempo vai fazendo a sua ajuda. Legal. Para a gente encerrar essa entrevista de hoje, eu queria que o senhor deixasse uma dica certeira para o estudante se tornar um melhor estudante, um melhor aprendedor para o presente e para o futuro. Qual seria essa dica? Olha, a minha dica principal hoje, para que ele seja um bom estudante assim, para a vida, para desenvolver a inteligência dele, porque hoje em dia a gente precisa cada vez mais desenvolver a inteligência. As coisas são muito rápidas, mudam muito rápido. Você precisa desenvolver o hábito de, no mínimo, aprender ou estudar todos os dias, que é o que a gente acabou de falar. Você tem que ter o hábito de, não, eu leio um livro, sei lá, eu leio... Você não precisa ler essa coisa, não, você precisa ler 10 livros. Hoje tem muito isso, né? Não, você tem que ler 10 livros por mês. Não, olha, os grandes CEOs leem 20 livros. Essas coisas malucas você não precisa, tá? Você precisa fazer o seguinte, você precisa ler todos os dias. Você precisa ter uma fonte de informação. Eu vou ser sincero, tá? E não tem a ver com o meu trabalho isso, mas assim, eu não vou ser uma pessoa tradicionalista e falar que você só depende dos livros.
Os livros ajudam cognitivamente um pouco mais? Ajudam, tá? Mas, querendo ou não, você tem bons vídeos hoje, tá? Quando eu digo vídeo, não é vídeo de 5 minutos, de 6 minutos sobre uma coisa, não. Você tem bons vídeos de documentários, bons vídeos documentados, boas aulas. Professores gravam aulas, cara. Tem professor, assim, de fora, ou mesmo professor do Brasil, que eles gravam boas videoaulas e que já servem como uma fonte se você estiver estudando, né? Fazendo anotação, não assistindo, comendo alguma coisa, assim, anotando mesmo, fazendo como fonte de estudo. Você ter esse hábito de você trazer isso para o seu dia a dia todos os dias, você no mínimo garante um aumento cognitivo, um aumento na sua velocidade de raciocínio, porque você vai ter mais informação e você vai conseguir lidar melhor com todas as mudanças que vão acontecer daqui para frente, porque as mudanças daqui para frente vão ser muito rápidas. Eu não estou falando aqui no sentido de, nossa, o mundo vai acabar, aquelas coisas assim, né, de alertar, sempre com muito medo. Não, eu estou falando de uma coisa boa, porque o mundo hoje, ele é assim, né? A gente fala muito em futuro, em desenvolver profissões do futuro. É você se adaptar, é você pegar tudo que você tem de informação e conseguir utilizar ao seu favor. Então dependa menos dos recursos tecnológicos no sentido de ser só a sua muleta. O que é logaritmo? Não vou ver aqui no Google o que é logaritmo. Não, pô, dá para você, sei lá, você ler um livro sobre logaritmo e não vai te matar, entendeu? Hoje em dia, por exemplo, tem livros que eu leio que são de filosofia. Tem livros, às vezes, que eu leio que é a história de algum matemático. Né? Tem a biografia do Einstein que tem ali atrás, que eu estava lendo. Então, assim, são informações que você pode incluir, que não vão fazer você perder muito tempo e vão aumentar o seu repertório mental, fazendo com que você fique cada vez mais preparado. Isso eu estou falando muito numa questão profissional, tá, professor? Eu não falei muito numa questão moral, filosófica e de vida, né? Porque meu foco é sempre... Eu tenho medo de parecer muito materialista, às vezes quando falo, mas é a visão que eu tenho, entendeu? De construção de profissão, de construção de carreira, e isso faz parte da vida. Tá? Você precisa ter isso bem desenvolvido. Beleza, professor. Tranquilo. Professor, brigadão aí pelo seu tempo. Tá? Muitíssimo obrigado por ter compartilhado conteúdo de muita qualidade com a gente. E queria dizer para você que está assistindo esse vídeo, que se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que eu posto vídeo novo aqui no canal. Se a turma quiser acompanhar o professor Leandro Pittini, é por onde, professor? Opa, só ir lá no professor Pittini mas é com CC, tá? Pittini com 2 Cs, tá no... Só coloca isso, ou no Google ou no YouTube que vai aparecer eu. Por enquanto, não tem outra pessoa com o mesmo nome. Então, se colocou Leandro Pittini ou professor Pittini, já aparece já. Beleza. Então, desejo bons estudos para você e até o próximo Pense Diferente. Valeu!